Olá! Hoje vamos falar sobre uma estrutura que fica bem no centro do nosso corpo e que é, ao mesmo tempo, uma maravilha da engenharia e extremamente delicada. Estamos falando da medula espinal. A gente vai entender o que ela é, como o nosso corpo a protege e, claro, o que acontece quando essa proteção falha. Para a gente começar, fica a pergunta: o que é que protege a via de comunicação mais importante do corpo humano? Pensa bem, existe uma espécie de supervia de informações dentro da gente que controla basicamente tudo o que fazemos. Como é que o corpo dá conta de proteger algo tão crucial assim? A resposta, olha, é uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai conhecer a coluna, o nosso pilar protetor. Depois, vamos dar uma olhada na medula, a supervia da informação. Aí a coisa fica mais séria e a gente vê o que acontece quando o trauma atinge essa estrutura. Na sequência, vamos entender as síndromes da lesão e, para fechar, a corrida contra o tempo, que são os tratamentos. Vamos lá? Beleza, vamos começar. Nossa primeira parada, a coluna vertebral. É fundamental pensar nela não só como um amontoado de ossos, sabe? É muito mais que isso. É uma haste forte e flexível que permite a gente se mover, virar, ficar em pé. É a nossa fortaleza de engenharia. E o número mágico aqui é 26. É isso aí. A coluna vertebral de um adulto tem 26 vértebras, todas empilhadas uma em cima da outra. Elas vão desde as cervicais, lá no pescoço, até o sacro e o cóccix, bem na base. É justamente essa estrutura toda segmentada que nos dá essa combinação incrível de força e flexibilidade. E a genialidade da coluna está no fato dela ser multifuncional. A missão principal dela, claro, a mais nobre de todas, é servir como uma armadura para a medula espinal, que é super delicada, mas ao mesmo tempo ela sustenta o peso da nossa cabeça e ainda serve como âncora para as costelas e para os músculos das costas. É, sem exagero nenhum, a viga mestra do nosso corpo. Ok, já conhecemos a fortaleza, agora vamos falar do tesouro que ela guarda lá dentro, a medula espinal. Pensa nela como a grande supervia de comunicação do corpo, transmitindo mensagens entre o cérebro e todo o resto, em frações de segundo. Ela tem ali entre 42 e 45 centímetros de comprimento e é, na prática, uma continuação do nosso cérebro. Juntos os dois formam um sistema nervoso central, que é o centro de comando para tudo. Desde aquele reflexo super rápido de tirar a mão de algo quente, até os movimentos mais complexos que a gente faz, como andar ou correr. E se a gente olhar bem de perto, vai ver que a medula não é uma coisa só. Ela tem duas áreas distintas. A substância branca, como a gente vê aqui, são as pistas de alta velocidade, sabe? Os cabos de fibra ótica que levam as mensagens para cima e para baixo. Já a substância cinzenta, essa funciona como centros de controle, as centrais de processamento onde as decisões rápidas, como os reflexos, acontecem. Essa citação resume tudo perfeitamente. Elas atuam como rodovias de informação. Os sinais sensoriais, como o toque de algo na pele, sobem por essas rodovias até o cérebro. E os sinais motores, que são os comandos para o movimento, descem do cérebro para os músculos. É uma via de mão dupla essencial para a vida. Mas e quando essa estrutura, que é tão perfeitamente desenhada, é danificada? É aí que a gente entra no território do traumatismo raquimedular, ou TRM. É o momento em que a fortaleza se quebra e a supervia de informação é interrompida. E olha que interessante, uma lesão medular não é um evento único, que acontece e acaba. Ela ocorre em duas fases. Primeiro, tem a lesão primária, que é o dano físico imediato causado pelo acidente. Mas o que vem a seguir é tão ou até mais devastador. É a chamada lesão secundária, uma cascata de reações químicas que continua a destruir o tecido nervoso por horas e até dias depois do trauma inicial. E essa cascata é uma verdadeira tempestade bioquímica. Imagina o cenário. Primeiro, a isquemia, que é a falta de fluxo de sangue, deixa as células sem oxigênio. Em pânico, elas liberam um excesso de sinais químicos, a tal da excitotoxicidade. É como se os neurônios gritassem tanto que acabam se autodestruindo. O corpo responde com uma inflamação gigante. As paredes das células começam a se desfazer e, para completar, o corpo ativa um protocolo de autodestruição, a apoptose, basicamente mandando as células danificadas morrerem. É uma reação em cadeia terrível. E é importante saber que nem toda lesão medular é igual. Quando o dano não interrompe completamente a comunicação, a gente tem o que se chama de lesão incompleta. E aí, o padrão de funções que se perdem e que se preservam depende exatamente de qual parte daquela supervia foi danificada. Essa tabela ajuda a gente a entender como o local exato do dano muda tudo. Pega o primeiro exemplo, a síndrome de Brown-Sequard.
É fascinante e trágico ao mesmo tempo. Como só metade da medula é afetada, a pessoa perde a capacidade de movimento de um lado do corpo, mas perde a sensação de dor e temperatura do outro lado. Isso acontece por causa da forma como os nervos se cruzam ali dentro da medula. Cada síndrome é como uma impressão digital do trauma, revelando exatamente quais fios foram cortados. Diante de um cenário tão devastador, a resposta médica tem que ser uma verdadeira corrida contra o tempo. O foco principal é tentar limitar ao máximo os efeitos daquela cascata de lesão secundária que a gente acabou de ver. Então, o ponto número 1, a prioridade máxima no tratamento inicial, é garantir que a medula lesionada receba sangue, receba o oxigênio. Por isso, manter a pressão arterial da pessoa elevada é uma das primeiras e mais importantes intervenções. É a forma de combater a isquemia e dar uma chance para o tecido nervoso sobreviver. E é aqui que a expressão corrida contra o tempo se torna literal. Existe uma janela muito estreita para usar anti-inflamatórios potentes, como a metilprednisolona. O objetivo é frear aquela cascata de inflamação. Se o medicamento foi administrado nas primeiras 8 horas, ele pode ajudar. Depois disso, a cascata já está tão avançada que os riscos podem superar os benefícios. Sério, cada minuto faz uma diferença absurda. Por fim, a cirurgia. Ela tem basicamente 2 grandes objetivos. Primeiro, a descompressão. Tirar qualquer fragmento de osso ou disco que esteja pressionando a medula. E segundo, a estabilização. Usar placas e parafusos para fixar a coluna fraturada, protegendo a medula de mais danos e permitindo que a recuperação comece. E com isso, a gente encerra a nossa análise. Vimos a fortaleza, a supervia e a devastação que acontece quando elas se quebram. A lesão medular, sem dúvida, continua sendo um dos maiores desafios da medicina. Mas com o avanço da ciência, em áreas como terapia celular e neuroestimulação, a pergunta que nos move não é mais se, mas sim quando. Quando seremos capazes de reconstruir essa supervia e restaurar o que foi perdido? Essa é, com certeza, uma das fronteiras mais importantes da exploração humana.